Logo, Senhor, que a palavra de Jesus flua no meio da tua igreja, e para tal nós faz com que esta espada, que é a palavra de Deus, saia da boca do teu servo e chegue aos nossos corações, Senhor, cortando como aprouver a ti, ó Deus. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. A graça e a paz, Senhor Jesus, amém? Pode permanecer em pé, que nós vamos fazer a leitura da palavra, por gentileza. Se eu dou mais um tempinho, alguém pode sentar e depois ter que levantar de novo, então a gente aproveita, né? É muito bom estar aqui, muito bom poder compartilhar da revelação de Deus para a nossa vida, para a vida da Igreja do Senhor, nessa sexta-feira, que nos traz à memória uma entrega, que nos traz à memória uma renúncia que valeu a nossa vida e que vale a nossa vida, amém? E isso faz toda a diferença. Nós estamos aqui exatamente por causa disso, trazendo à memória essa entrega que valeu e vale a nossa vida, e vale, por causa dessa entrega de Jesus, toda a nossa entrega, toda a nossa renúncia vale a pena. Isso é suficiente para nós, amém? Você pode dar uma glória a Deus aí? Amém. Mateus 26, 47 a 50. Mateus 26, 47 a 50. Toda a equipe, pastor Hélio, superintendente, a pastora Renilda, aqui na direção desse culto, e todos os meus amigos e amigas do corpo pastoral, né? Mateus 26, 47, 50 diz assim: falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Amém? Palavra do Senhor, oremos. Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa manhã. Muito obrigado pela tua igreja aqui reunida. Muito obrigado por estarmos aqui buscando a tua face. Senhor, eu quero te agradecer, Deus, por esse culto tão abençoado, cheio da unção, cheio da tua glória, Senhor, que se estabelece, Senhor, nos quatro cantos dessa nave, desse templo. Muito obrigado, Senhor. Só temos a agradecer ao Senhor pela tua bondade e favor, por nos permitir estar aqui hoje, lavarmos os pés uns dos outros, podemos ceiar, podemos nos chamar, queremos diminuir para o Senhor crescer, Pai, a fim de que essa palavra alcance o nosso coração, a fim, Senhor, de que saiamos daqui, Senhor, tocados pela tua presença, pela tua glória, fortalecidos pela tua graça. Seja, Senhor, com cada vida aqui, que a tua unção tome-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos. Eu li aqui 4 versículos de uma parte de uma narrativa, na verdade é o final de uma narrativa que nós conhecemos muito bem. Final de uma narrativa que nós conhecemos muito bem, que é a narrativa de Jesus no Getsêmani. E eu costumo chamar de aquele momento de Jesus no Getsêmani, onde ele faz a seguinte declaração: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando Jesus faz essa declaração, é a chave que nós precisávamos para que pudéssemos
encarar tudo que nós encaramos nos dias de hoje. Porque se ele, Jesus, venceu a sua própria carne que gritava naquele momento, em amor a cada um de nós, carne que sabia que iria para a cruz, carne que sabia que um cravo seria colocado em suas mãos. Se ele conseguiu vencer aquilo, nós também podemos vencer a carne, nós também podemos vencer a nossa humanidade e vivemos a vida de Deus, vivemos em espírito. Nós também podemos, e o próprio Jesus fala isso. Ele fala, quando ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando Jesus no Getsemane, ele vence aquela dor de saber que ele iria ter que ir para a cruz, e fala: Pai, seja como tu queres. Ele deixa aquilo como influência, como inspiração para mim e para você, de que a vontade de Deus está acima de qualquer coisa na nossa vida, acima de qualquer coisa. Eu costumo também chamar a história de Getsemane de o drama do Getsemane. Diga comigo: o drama do Getsemane. Ou seja, Jesus enfrenta alguns dramas ali naquela história de Getsemane. O drama da angústia. Ele fala: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele fala para os discípulos, no versículo 38 do mesmo capítulo, ele fala para os seus discípulos, com a qual ele leva para aquele monte, ele fala: minha alma está angustiada, tristeza. Então ele enfrenta esse drama, o drama da angústia. Ele enfrenta o outro drama ali no Getsemane, o drama da solidão. Tudo isso antes da sua morte, tudo isso antes do momento que é crucial para a história da humanidade, a morte e a ressurreição de Jesus, a qual nós celebramos. Ele vive o drama da solidão, porque em determinado momento, quando ele procura seus discípulos, eles estão dormindo. Até esse drama ele enfrenta. Então ele enfrenta o drama da angústia, o drama da solidão. Outro drama que Jesus enfrenta ali é o drama da vontade dele contra a vontade de Deus. Como que é isso, bicho? A vontade da carne. Quando eu falo dele, da carne, nenhuma carne gostaria de ter o cravo cravado em suas mãos. Nenhuma carne aqui dentro teria um prazer de ter uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. E como Jesus era 100% Deus e 100% homem, era natural que, como homem, a sua carne não tivesse esse desejo. Amém? Se nós não crermos assim, nós estaríamos dizendo que todo aquele sacrifício, toda aquela cena da cruz foi uma encenação. Para nós não é. Para nós foi a entrega do Filho de Deus, que se fez carne, que se fez homem para nos servir, e servir de inspiração, de entrega e de renúncia, a fim de que a vida e a abundância se estabeleça no corpo de Cristo, na humanidade. Amém? Amém. A Bíblia diz que da boca do pequenino sai o perfeito louvor. Então, além desse drama, volto a falar da angústia, da solidão e da vontade que se cruza, vontade de Deus com a vontade de Jesus, da carne. Também o outro drama, o drama da traição. O drama da traição. Porque no final dessa narrativa aparece a figura de Judas, que é a figura do traidor. E que Jesus ele faz o seguinte com aquela figura, nesse último drama aqui, ele chama o traidor de quê? Amigo. No verso 50. Ele chama o traidor de amigo. Não sei se alguém aqui teria essa disposição de chamar o traidor de amigo. Mas Jesus ele vai nos ensinar princípios tremendos aqui. Então ele enfrenta 4 dramas dentro dessa narrativa de Getsemane. Você vai entender onde eu quero chegar. Eu diria que o que mais nos chama a atenção de todos esses dramas é o último, é o drama da traição. Porque está ligado a uma pessoa muito próxima, como Judas. Uma pessoa que viveu durante 3 anos e meio os ensinamentos de Jesus, os princípios dele,
Judas não apenas testemunhou milagres, testemunhou instrução. Judas não apenas testemunhou as manifestações sobrenaturais do ministério de Jesus, mas ele testemunhou princípios que serviriam para a vida inteira e que alcançariam gerações e gerações até chegar até nós, até chegar aqui. Então, Judas, ele teve a oportunidade de receber e de ouvir todas as revelações de Jesus, todas as revelações de Deus, durante 3 anos e meio de discipulado intenso, de ensino intenso. Então é normal que nos chame a atenção, um dos personagens que nos chame a atenção nessa semana pascal, seja Judas. A sociedade até faz o dia aí de malhar o Judas, né? É amanhã, né? Malhar o Judas. Você acorda e tem Judas espalhado, figura de boneco de Judas espalhado de tudo quanto é lugar. Ou seja, isso é um hábito da sociedade. Não tem nada a ver com o que nós fazemos como corpo de Cristo. Onde eu quero chegar? Eu quero dizer que nesse período de Páscoa, algumas figuras, a participação delas em alguns momentos da semana de Páscoa, aqui na Bíblia, acaba nos trazendo algumas lições. Eu pregava esses dias num lugar, só para falar sobre as figuras, pregava num lugar e eu falava sobre o jumento, aquele jumentinho em que Jesus fez o seguinte: ele precisava entrar em Jerusalém, e ele chega para os discípulos e fala o seguinte: vai lá, naquela aldeia, naquela cidade, e pega um jumento que nunca foi montado, vai lá e pega aquele jumento e traz para mim. Quando os discípulos foram lá para pegar o jumentinho, as pessoas de volta começaram a murmurar: quem está pegando esse animal aí? As pessoas em volta começaram a murmurar, começaram a reclamar daquilo, com certeza cada um com o seu argumento. Um falou assim: um jumento novo, tem outro jumento velho aqui, e começou todo mundo a criar uma porção de argumento, até que aqueles discípulos falaram assim: o mestre nos instruiu a pegar esse jumento. Eles foram simples, direto, ou seja, o mestre nos instruiu a pegar esse jumento e ele precisa dele, acabou. Ou seja, o mestre instruiu, o mestre revelou e acabaram os seus argumentos. Então a gente vai vendo, e a partir daquele momento o jumento, ele entra em Jerusalém com Jesus, não se fala mais dele. Ele foi até motivo de discórdia ali, mas depois acabou. E a gente vai ver outras figuras que aparecem também nesse momento pascal. Pedro, nós conhecemos e todo mundo fala, Pedro negou Jesus 3 vezes e tal. Então são várias figuras que aparecem. Pilatos. Não faltam elementos para a gente discorrer, pregar e falar e trazer, a partir da experiência deles, ensinos para nós. Ensinos que nos trazem a memória, mas que nos ativam a melhorar a nossa vida espiritual. Mas eu quero falar hoje propriamente sobre Judas. E o que eu quero ensinar, trazer pela bondade de Deus é o seguinte: a gente vê a entrada de Judas na história de Jesus, ali no Getsêmani, em que ele convoca alguns homens, já tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata, e verso 47 fala que ele vai ao encontro de Jesus com grande turba, com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ou seja, Judas juntou só com gente grande, pegou os melhores para estar com ele naquele ato ali, e segue, e ele fala: olha, o traidor lhe tinha dado esse sinal: aquele que eu beijar é esse, prendei. Então dá o acolhe chamando de amigo. O que eu quero trazer como ensinamento e revelação de Deus para a igreja nessa manhã é que
Só de a gente ver a estratégia que Judas criou para prender Jesus, dá assim um sentimento de revolta, dá assim um sentimento, embora a gente saiba que tudo tinha um propósito, dá assim um sentimento. Como é que ele teve coragem? Quem já não se perguntou isso? Quem já não perguntou como é que Judas teve essa coragem? Por que Judas fez isso? Alguns tinham até lamentam ele ter feito isso, outros se revoltam, outros, me perdoe a expressão, se enojam com isso. Coragem de fazer isso. Jesus, que deu a vida por ele, 3 anos e meio ensinando, viveu tudo aquilo, ainda teve coragem de fazer isso. Teve coragem de fazer isso. Eu quero falar para você que todos nós temos potencial para estar no lugar dele. A grande verdade, assim como todos os personagens da semana pascual, desde Pedro até, permita-me, o próprio jumento, muitas vezes Deus nos usa para algo específico e pronto, depois é ele que segue. Como Pedro, que em muitos momentos nós negamos Jesus. Como Pilatos, porque em muitos momentos nós também lavamos nossas mãos, somos omissos. Nós também, irmãos, temos potencial para ser Judas. Nós também temos. E isso deve gerar em nós, irmãos, temor e tremor. E isso deve gerar na igreja temor e tremor. E isso deve gerar em nós zelo, vigilância, porque Jesus está voltando. Eu vou repetir, Jesus está voltando. Essa mensagem não pode sair da vida da igreja. Jesus o Nazareno vai voltar. E o que nós vamos apresentar a Ele? O que nós vamos apresentar a Ele? O fato é que a nossa vida espiritual é o que vai fazer a diferença o dia que nós formos apresentar as nossas mãos a Ele, isso é inegociável. O que nós fazemos no particular, o que nós fazemos no varejo, é isso que vai fazer a diferença. O que somos. O tema da Igreja Metodista Nacional esse ano é integridade. Discípulos e discípulas no caminho da missão servem com integridade. E aí eu abro parênteses do que é integridade. Integridade é o seguinte, é você ser aquilo que você é aqui dentro, lá no quarto da sua casa. Integridade é isso. Ser o que você é aqui dentro. Porque nós somos lá no banheiro da nossa casa, lá no quarto, lá na varanda. Integridade. E o propósito de Deus é que nós sejamos íntegros com Deus, justos, mas íntegros entre nossos irmãos. Destaca a palavra de Deus quando fala em Gênesis 6, quando Deus olha lá de cima, vê o caos na terra, e Ele observa todas as pessoas e encontra quem? Noé, reto, justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Pronto, Deus começa uma história de restauração ali. Ele vai voltar, Ele está voltando. A mensagem da volta dele tem que gerar em nós isso, temor e tremor, integridade entre nossos irmãos. Precisa gerar isso. Mas o que eu quero voltar e falar sobre 3 elementos, 3 argumentos que provam que nós teríamos o potencial para estar no lugar de Judas, se nós não vigiássemos. As atitudes dele e para ver se nós também não temos o mesmo potencial. Primeira coisa que eu quero falar é que Judas ele tinha potencial, ou seja, ele era estratégico. Veja versículo 47. Com ele, grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e anciãos do povo.
O que Judas faz para prender Jesus? Para poder prender Jesus, ele usa todo aparato de segurança possível. Ele não pega gente ruim para andar com ele. Ele era estrategista. Ele era estrategista nato. Ele dentro da caminhada com Jesus, 3 anos e meio, ele mostrou-se uma pessoa estrategista, inteligente, sábia. Ele faz até o seguinte: ele fala para as pessoas: olha, aquele a quem eu beijar é esse, porque não pode dar errado. Vai que vocês beijam a pessoa errada, dá tempo dele fugir. Por que Judas faz isso? Porque Judas, em diversas vezes, ele viu pessoas tentando prender Jesus e não conseguindo. Uma vez, João capítulo 7, Jesus chegou e falou para todos que estavam ali naquele último dia da festa. Ele falou o seguinte: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Foi uma revolta para tudo quanto é lado. Tentaram prender Jesus, não acharam, porque não era o tempo, não era o momento. Ele testemunhou isso. Como ele testemunhou isso? Ele falou: eu não posso errar nessa estratégia. Sabedoria, não tem dúvida, muito sábio, muito inteligente, muito estratégico, humanamente falando, uma mente de Einstein, né, como dizem os outros, uma mente para ser estudado pela NASA. Veja bem, ele pega para aquelas pessoas e fala: olha, é um tiro só, a gente não pode errar. Eu vou beijar e vocês agarram, porque eu já vi muitas vezes Jesus nunca todas as vezes que iriam tentar prender Jesus e ele saía e não conseguiam prender, não era para o bem dele, era para o nosso bem. A obra ainda não estava terminada, não estava consumada. Jesus não saía e as pessoas não conseguiam prender durante os 3 anos de ministério dele, simplesmente porque Jesus queria mostrar que tinha poder para se livrar a ele mesmo. Não, é porque tudo que ele fazia tinha um propósito, ainda não era a hora. Se ele fosse preso antes, ele não iria concluir tantas coisas que ele fez, nós não teríamos tantos milagres aqui como nós temos, e tantas obras, tantas pessoas que foram abençoadas através do ministério dele. Tinha um tempo para aquilo acontecer. Então a primeira coisa que eu quero falar é que até o nosso potencial ele é falho. Porque Judas, ele colocou todo o seu potencial de guerra, de estratégia, de conquista naquele momento. Só que nem precisava. Quando ele chegou lá, Jesus já sabia que era ele. Ele falou: amigo, para que vieste? Quando ele chegou lá, achando que ia chamar a atenção das pessoas que estavam em volta dele, ó, aqui, a minha estratégia deu certo. Quando ele chegou lá, encontrou Jesus, logo chamando ele de quê? De amigo, porque conhece o coração. Para mostrar para aquelas pessoas o seguinte: você é muito mais do que um estrategista de guerra, você é alguém que eu conheço. Quando Jesus falou aquilo, Jesus estava querendo dar outra lição para aquelas pessoas em volta. Vocês estão vendo ele como estrategista aí, como alguém muito competente, que vendeu, e etc, etc. Mas eu quero falar com vocês uma coisa: eu conheço ele bem. Porque eu não conheço apenas a estratégia, o carisma, o talento e o potencial. Eu conheço a vida. E aqui está a primeira lição. Por que nós temos o mesmo potencial de fazermos coisas como Judas fez? Porque nós temos sempre a possibilidade de colocar o nosso dom acima da vida. Diga comigo: dom acima da vida. Você pode repetir para fixar? Dom acima da vida. O que é isso? Nós temos o potencial, a possibilidade de, em determinados momentos, colocarmos o nosso dom, a nossa capacidade acima da vida. E aí a gente
do Senhor honra até o nosso nome por algum tempo, mas o nome do Senhor não. E eu e você, nós fomos chamados não para colocar o dom acima da vida, mas a vida acima do dom. Foi isso que aconteceu com Judas. Naquele momento não era a vida que estava em jogo, ele queria mostrar seu dom, sua capacidade, seu poder de estratégia, seu poder de argumento. Mas Jesus só queria a vida dele. E queria que sua estratégia, seu argumento, seu potencial ficasse a serviço de Deus, ficasse a serviço das pessoas. Porque Jesus ensinou isso na caminhada para ele. O poder de Jesus estava sempre a serviço das pessoas, serviço de Deus. Esse princípio de que a vida precisa estar acima do dom é o princípio que rege o discipulado cristão. No discipulado cristão nós aprendemos que nós podemos ter todo o potencial, todo o dom, desde saber cantar, falar, pregar, ministrar, instruir, podemos ter todas essas capacidades, mas se a vida não estiver acima, não tem sentido. No dia que nós estivermos diante de Deus, Ele vai pedir, irmãos, a nossa vida e o nosso dom. Ele não vai pedir apenas o dom, vai pedir a vida. Hebreus 12 fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação é o quê? Vida. Diga comigo, vida. Santificação é vida. Então guarde esse princípio na tábua do teu coração. A vida sempre tem que estar acima do dom. Você já deve ter visto muita gente que perdeu o propósito, perdeu o rumo, porque colocou o dom acima da vida. Gente boa, gente de talento, mas colocou o potencial, mas não era firme, não era assim sim, não, não. Aí não adianta ter potencial, mas não ter vida. A história de Judas vai nos mostrar isso. Qual é o maior desafio nosso como cristãos evangélicos hoje, irmãos? É termos a vida acima do dom. Porque não vai faltar talento no meio da igreja, não vai faltar talento no meio do corpo de Cristo, não vai faltar potencial. No meio dos 12 discípulos tinha potencial para tudo, mas Jesus se preocupou em ministrar para eles o que? Vida. Vida. Foi para isso que ensinou para os discípulos a perdoar 70 vezes 7. Depende de potencial, de talento, isso não, depende de vida. Foi por isso que ele chamou os discípulos e perguntou: quem diz os homens que eu sou? E cada um falou uma coisa. Um diz que é João Batista, outro diz que é Elias. E Pedro tem a revelação de Deus quando ele fala: não, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Diga comigo, é vida. Podemos nos perder no nosso dom, no nosso talento? Podemos. O Brasil está cheio aí. Você vai no Congresso Nacional, está cheio de gente com nas diversas capacidades, mas sem vida, sem a vida da palavra. Você vai no Congresso Nacional, você procura os políticos e várias autoridades dessa nação, tem talento que não falta lá dentro, conhecimento que não falta lá dentro. Desde o conhecimento como professor, por médico, por advogado, por empresário, etc, etc. Mas não conseguem se juntar para fazer algo pela coletividade, porque falta vida. E a mensagem da vida está no discipulado cristão que a igreja tem. Posso ouvir um glória a Deus? A mensagem da vida está no discipulado cristão que a igreja tem. Que nós caminhamos com Jesus, andamos com Ele, zelamos com isso e vivemos com temor e tremor, porque sabemos, irmãos, que todos nós temos potencial para ser um Judas, mas nós zelamos pela nossa vida mais do que pelo nosso dom. Tem gente que zela pelo dom e perde a vida, mas quem zela pela vida
sempre vai ser usado por Deus através dos seus dons. Você pode aplaudir ao Senhor aí, aplauda o nome dele, aleluia. Segunda coisa que nos leva a crer que nós temos o mesmo potencial de Judas é a ambição. Diga comigo, ambição. Porque Judas tinha ambição, ninguém podia negar isso. Ele era o contador do grupo. Ele era inteligente. Judas tinha uma coisa interessante, ele tinha ódio de ser escravo. Odiava a injustiça. Como eu e você. Não aceitamos a injustiça. Judas tinha outra ambição, a ambição de liderar. Para ele, o Messias, Judas, ele tinha essa ambição de ser um líder. Ele queria ser, de repente, um ministro da fazenda de Jesus. Ele tinha ambição. Veja bem, o problema não era a ambição de Judas de crescer, o problema não era a ambição dele de alcançar lugares. Porque em algum momento na vida você conquistou algumas coisas porque você ambicionou, você quis, você buscou. Um dia você caiu para dentro, estudou e terminou, fez seu vestibular, sua faculdade. Um dia você se propôs a acordar cedo e ir trabalhar e aprender uma profissão. O problema não é a ambição. O problema é quando a ambição sai da saúde e vira doença. O problema é quando a ambição sai da saúde e vira doença. E esse foi o problema de Judas. A ambição tomou o coração dele de tal forma, de querer ser um líder, de querer ser o melhor ali em Israel, que ele não teve noção de quem passava pela frente dele. Perdeu a noção de lugar. A ambição virou doença. Segunda coisa que eu quero falar, todos nós aqui dentro, ninguém escapa disso. Ninguém escapa disso, porque nós somos servos acima de tudo. Nós somos, pelo menos na nossa igreja, somos divididos em funções, para o serviço, como disse bem aqui a minha amiga pastora Renilda, é para o serviço. Se temos na igreja bispos, pastores, presbíteros, coordenadores, líderes, diáconos, até delegados a gente tem. Se temos todas essas nomenclaturas, esses nomes, ministros, é para o serviço. Para que serve isso tudo? É para organizar o serviço. Pronto. Por que Deus permite que haja na igreja todas essas diferenças? Para que o serviço seja organizado. E pronto. Não é para status. Ai daquele que procura uma função no corpo de Cristo por ambição. Ai daquele que procura ter um título, um status no corpo de Cristo por ambição. Você já deve ter visto muitos caírem do cavalo com isso. Não é verdade? Muitos. Porque toda divisão de tarefa na igreja e, consequentemente, todo nome e título que está ali é para favorecer o serviço, para as pessoas identificarem quem está servindo ali. Só para isso. Porque, na verdade, todos nós somos servos. E se tem algo que a gente tem que ser ambição minha e sua, é servir, 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 servir. Essa é a nossa ambição. A partir dali, cada igreja organiza do jeito que quiser. Nós, metodistas, temos uma forma. Nós acolhemos a missão de Deus de uma forma. Os batistas, os presbiterianos, se tiver que são muito bem-vindos, assembleanos, nós acolhemos de uma forma. Mas uma coisa é clara, Deus nos chamou para servi-lo. Quando Deus dá um pouco mais de título à questão de servo, o apóstolo fala que eu consiga ser servo inútil. Olha que interessante.
O propósito nosso é só esse: é fazer que o nome do Senhor seja honrado através do nosso serviço. Irmãos, eu te pergunto, para nós tem algum sentido o serviço em que a vida não esteja manifesta, onde Deus não esteja manifesta? Não faz sentido. Para nós só tem sentido se a vida de Deus for manifesta, se a presença de Jesus estiver ali. Serviço que não tem vida, um dia a conta chega. Você já deve ter ouvido ditados antigos, e eu vou usar novamente o exemplo da política, como alguns políticos antigamente falavam bem assim: vote em fulano, porque ele rouba, mas faz. Não é isso? Rouba, mas faz. Que coisa do inferno, coisa que noja a gente. Que coisa horrorosa. Rouba, mas faz. É o típico exemplo do serviço sem vida. Um dia a conta chega. Se tivéssemos chamado a atenção disso lá atrás, dessa conversa de rouba, mas faz, quem sabe nós não estaremos no drama que estamos vivendo no nosso país aí. Quem sabe se a igreja tivesse corrigido essa rota lá atrás, se tivéssemos usado o nosso púlpito de forma profética para corrigir essa rota, e falássemos para as nossas ovelhas: não vote que rouba, mas faz, não vote, porque isso não tem comprometimento com a palavra de Deus. E nós somos fiéis a essa revelação, irmãos. Nós somos fiéis a essa revelação. Herança da reforma protestante. Nós somos fiéis a isso que está revelado aqui. Sobre isso aqui nós não negociamos nada. Por isso que domingo após domingo, há mais de 100 anos, se prega a mesma palavra aqui nesse templo. E nós somos fiéis a essa revelação. O fato é que a ambição não pode virar doença em lugar nenhum, em ambiente nenhum. A nossa ambição é servir. É servir. Todas as outras coisas vêm depois disso. Vem antes disso. O limite é servir. Quando a gente vê que não está servindo, não tem sentido o que está fazendo. Tenho falado desde o ano passado, meus companheiros e companheiras que servem no Ministério Pastoral sabem que eu tenho falado desde o ano passado da única concorrência que nós podemos ter aqui na primeira região, e eu quero compartilhar hoje com toda a igreja, todo o corpo de Cristo. A única concorrência que posso admitir na primeira região, como bispo dessa região, a qual sirvo com temor e tremor, a única concorrência que eu posso admitir é de quem vai lavar o pé de quem. É a única concorrência. Quem vai lavar o pé de quem? Aí vale a pena correr na frente. Aí vale a pena ocupar o espaço para servir, lavarmos os pés uns dos outros. Aplauda o nome do Senhor, nosso Deus. A última coisa, terceira, pelo qual nós temos o mesmo potencial de Judas, é a frustração. Vou tentar usar bem esse ensinamento aqui. A frustração levar ao desespero. Quero que você veja comigo a vida de Judas. Ele preparou durante a vida dele inteira para conquistar o reino, para estar no lugar de Herodes, para estar no comando ali. Toda a projeção de Judas era uma projeção política. Para isso ele se preparou. Jesus o chama para ser discípulo. Qual era o pensamento dele? Bem, daqui a pouquinho ele vai tomar a cadeira de Herodes,
Daqui a pouco ele vai virar rei aqui sobre Israel. Pronto, eu vou estar lá com ele. Vai cumprir a minha vontade. E ele vai fazer a minha vontade. Pronto. Era o pensamento de Judas. Jesus foi ensinando tudo diferente. Mas Judas continuou com aquele desejo lá dentro. Mesmo Jesus ensinando diferente. Ué, não vai acontecer isso não? Não vai acontecer essa tomada do poder na força? O punhal está aqui comigo. É só ele falar que a gente invade tudo e toma conta. A gente faz um golpe de Estado. Só que aí, Judas, ele se frustra. E a frustração, ela tem um poder. O poder de nos levar ao desespero. Quando Judas, ele se frustra com o projeto de Jesus, que não era o mesmo do dele, ele se desesperou. Ele falou, vou fazer alguma coisa. Se eu vender esse homem, de repente eu me junto aos outros que comprou. E aqui eu quero ensinar esse princípio. Muitas vezes a frustração nos leva ao desespero. Por quê? Porque para Judas, a frustração era o seguinte: ele queria a espada, Jesus queria a cruz. Eu vou repetir: Judas queria a espada e Jesus queria a cruz. E a frustração o levou ao desespero e fez ele tomar as piores escolhas. É isso que eu quero aplicar agora. Muitas vezes nós estamos esperando certas coisas e o propósito de Deus para a nossa vida é outro. Às vezes nós queremos ir por um caminho, traçar um caminho, mas o propósito de Deus é outro. Olha a cruz aqui. A nossa vontade, a vontade de Deus. E é nessa hora que a gente precisa fazer uma escolha. A frustração pode nos levar ao desespero e abandonar a cruz. Ou podemos nos submeter a Ele, levar a nossa cruz com a consciência de que o fardo dele é leve e o seu jugo é suave. Diga comigo, é uma escolha. Sempre a nossa vontade vai cruzar com a vontade dele. Sempre. Todos os momentos. E aí que começa, e aí que a gente tem que fazer nossas escolhas. Ou vamos levar a cruz, ou vamos abandoná-la. Se abandonarmos a nossa cruz, irmãos, nós vamos tomar decisões desesperadas. Mas se nós levarmos a cruz, pode doer, pode ser difícil, pode haver dias desagradáveis, mas no final, o terceiro dia aparece. Ele sempre vai se manifestar, ele vai ressuscitar, e a glória dele vai se estabelecer sobre nós. Você pode aplaudir ao Senhor? Cuidado, que muitas vezes a frustração pode nos levar ao desespero. Porque foi isso que aconteceu com Judas. Quando ele viu, já foi. Quando ele foi ver, vendeu. Por quê? Porque ele teve um dia, Daniel, frustrante. Tudo, Gustavo, porque ele teve um dia frustrante. Quem já não teve dia frustrante aqui na vida, irmão? Desde a Páscoa passada você já deve ter tido dias frustrantes, dias que você recebeu as piores notícias. E aí é o cuidado que nós temos que ter. Quando eu falo que nós temos o mesmo potencial de Judas, não é simplesmente pelo caráter, é momento, não é verdade? Momento. Não estou falando que você tem o caráter de Judas, que nós temos o caráter de Judas de traidor. Não, são momentos fazem diferença na nossa vida. Escolhas em determinados momentos. E aqui está uma. Na hora da frustração, ele foi pelo caminho do desespero. E aí eu vou me lembrar da revelação da palavra de Deus, Jeremias 17, que fala que enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá?
Porque o desespero, decisões tomadas no desespero, tiram os critérios. A gente não tem critério quando a gente toma decisão no desespero. Não é verdade? Não tem critério. Todas as decisões que você tomou na tua vida no desespero, ou seja, você se frustrou, e ao invés de buscar a Deus e pedir entendimento, é um desafio. Você tomou decisões de desespero, foram as piores decisões da tua vida. Todas as decisões que nós tomamos no desespero foram as piores decisões da nossa vida. Sim ou não? Não é verdade, é. Mas o dia que a gente se frustra com algo que nem tudo sai do jeito que a gente quer, nem sempre Deus vai dar a resposta na hora que a gente quer, nem sempre Deus vai revelar o que a gente quer. Você pode ter certeza, irmão, se a gente optar por mesmo assim ouvir a voz dele, caminhar mais uma milha, estar obediente à sua voz, que quando ele fala, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, vai valer a pena. Um dia você vai celebrar, um dia você vai engrandecer, porque nós estamos contando a história da morte de Jesus, mas já sabemos o final. Ele ressuscitou, e nós ressuscitamos com ele. Amém? Nós ressuscitamos com ele. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Eu quero fechar essa palavra tratando uma coisa. Eu falei sobre 3 coisas que nos dá o potencial de Judas. 3 elementos que está em nós, que o mesmo potencial de Judas. Mas eu quero falar sobre algo que sempre nos fará diferente dele. Diga comigo, algo que sempre nos fará diferente de Judas. No caso aqui, é a penitência. Como assim penitência? Você vai entender por quê. Judas, ele não procurou o arrependimento. Ele se puniu. Ele mesmo foi e deu cabo da sua própria vida. Ele procurou um caminho de penitência própria. Nós não precisamos buscar um caminho de penitência própria. Nós já temos um caminho. O sangue de Jesus. Por isso que nos faz diferente de Judas. Ele, Judas, depois de ter errado e ter falhado, ele tinha uma outra escolha. Vamos considerar que tudo aquilo estava para acontecer, a traição, mas depois ele tinha a opção de, por exemplo, ir para o caminho da correção de rota certa. Ele poderia. Pedro teve essa chance. Os outros discípulos tiveram essa chance. Jesus deu ceia para todos eles. Ninguém ali era melhor que o outro. Concorda comigo? Ninguém. Ele não tinha um tratamento diferente, mesmo Jesus sabendo que ele seria o traidor. O problema, na hora de fazer a escolha que serviria para a vida inteira, aí não tinha talento que pudesse estar na frente, não tinha potencial, nada poderia estar na frente. Aquilo era a vida. Ele procurou o caminho errado. Procurou o caminho da penitência pessoal, do conserto por si mesmo. E não tem como o homem, a mulher se consertar, a não ser pelo sangue de Jesus. Pedro queria uma penitência, Judas queria uma penitência pessoal, que pudesse chamar a atenção das pessoas. Mas o que Deus propôs não era isso. Era um arrependimento que chamasse a atenção dele. Porque a Bíblia fala, no Salmo 51, um coração quebrantado, Deus não despreza. Um coração contrito, Ele não despreza. Penitência nenhuma nessa terra. Pode ser a mais extrema, como essa de Judas, que deu a vida, que perdeu, se matou, acabou com a própria vida.
pode substituir a entrega, o arrependimento. E é isso que nós estamos trazendo à memória nessa manhã. Todos nós teríamos o mesmo potencial de cometer erros como o de Judas, mas tem uma diferença: nós sempre sabemos o caminho da correção. Ninguém aqui dentro tem o direito de errar o caminho da correção. Nós sabemos o caminho da correção, nós já discernimos o caminho da correção. Podemos errar, podemos falhar sim, podemos cometer erros, não na proporção bíblica como a de Judas, nós podemos cometer erros similares, semelhantes, mas o fato é que nós temos um caminho que Judas não entendeu, o caminho do arrependimento. Nós conhecemos o caminho da cruz, do sangue. Só tem uma coisa que nos faz diferente de Judas, irmãos, uma coisa, só uma coisa: o arrependimento. O arrependimento nos faz diferente dele, porque isso ele não quis. Isso ele não quis. Só o arrependimento nos faz diferente. Eu te pergunto, o que vai nos fazer diferente de todas as pessoas que ainda não entendem essa graça e não conhecem a Jesus? O arrependimento. Porque temos potencial para falhar como qualquer ímpio, qualquer ser humano. Você está comigo, não é verdade? Temos potencial para falhar como qualquer pessoa. Ninguém aqui é feito de material, reverendo Hélio, diferente de ninguém lá fora. Todo mundo é feito com o mesmo material. Todo mundo vive os mesmos dramas. Todo mundo corre o risco da ambição virar doença. Todo mundo corre o risco do dom estar acima da vida. Todo mundo corre o risco de se frustrar com alguma coisa. A diferença, irmãos, é que se falhamos em algo, nós temos o caminho do arrependimento, o sangue da redenção, o sangue da promessa. Isso que nos fortalece nessa manhã. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Vamos cantar um de nossos cânticos. Vamos trazer à memória isso. É o arrependimento que nos leva. É o arrependimento que nos leva à presença de Deus, que nos leva a sermos reconduzidos no caminho que Ele quer. Em nome de Jesus, vamos louvar o nosso Deus com todo o ar dos nossos pulmões. Deixa sair essa revelação dos teus lábios. Mas vamos declarar ao Senhor, Bruno, em nome de Jesus, essa verdade. Eis-me aqui, em ti estou, aos pés da cruz me encontrei, que eu ante em tuo te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar. Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és Aleluia! Vamos declarar o nosso Deus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és meu. É que você pode declarar. Cante essa verdade. Aleluia! Eis aqui, em ti estou.
Vamos dar as mãos agora, amém? Dá as mãos à pessoa do teu lado aqui. E não, se puder unir os lados, nós vamos orar juntos. Não foi o sangue de bode, nenhum animal que nos salvou, foi o sangue da redenção, o sangue de Jesus. É um momento para nós orarmos, engrandecermos a Ele. E nesse momento nós vamos trazer à memória o que nos dá esperança, amém? Trazer à memória o que nos dá esperança. Então nós vamos clamar nesse lugar. Vamos num lugar de clamor mesmo ao nosso Deus, porque somos um só povo, o corpo de Cristo. E nesse momento nós vamos trazer à memória a vida de Deus. Vamos sair daqui renovados pelo poder do Espírito, que nos impulsiona a viver a vida do Senhor. Nós vamos lançar nossa voz longe. Clamar, clamar quer dizer equibalém. No grego quer dizer lançar a voz longe. Eu entendo que quando o cego Bartimeu clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, aquela voz foi longe, encontrou lugares, encontrou pessoas, mas principalmente o coração de Jesus. E nós vamos fazer isso agora. Nós vamos clamar ao Senhor e pedir: Senhor, renove a nossa vida. Vamos pedir ao Senhor: Senhor, toma o nosso coração. Se nós pedimos, Senhor, se o Senhor tomar o nosso coração, a palavra de arrependimento já está inserida aí, já está inserida. Quando eu falar 3, nós vamos numa alta voz, nós vamos clamar. Da graça dele. Eu não sei o que você está precisando, eu não sei, mas eu sei que Deus vai se manifestar em seu favor. A glória dele está nesse lugar. Você pode dar uma glória a Deus? Então quando eu falar 3, nós vamos separar 60 segundos para clamar, levar a nossa voz longe. Meu irmão, não é para sussurrar não, é para clamar, amém? Amém? 1, 2, 3, abre os seus lábios e clame. Distrito do Catete, clame. Clame, clame, o Deus. Orabassuri gandarabaxeri gandamas. E gandarabassuri conamaxeri gandarabaxera. Clame, 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 clame. Ora canamassuri andarabaxeri gandarabaxora. Oh, Espírito de Deus, nós conhecemos o caminho do arrependimento, do retorno. Nossa vida é tua, Senhor. Nosso coração é teu, meu Deus. Cada pessoa aqui dentro. Oh, aleluia. Clame, igreja do Senhor, clame, clame, clame. Do seu irmão, solte a mão do seu irmão, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. E pra sempre cantarei, faz em mim o seu querer, minha vida É uma entrega, dou a ti, é uma entrega, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei.
Se não fosse aquela entrega de Jesus, não teria por que nós nos entregarmos hoje. É uma entrega. Não é uma entrega a uma religião. É uma entrega a um propósito, a uma vida. É uma entrega, é uma entrega. O que você entrega nessa manhã? É o teu dom? Você entrega muito mais que isso, entrega a vida. A vida não pode estar acima do dom nunca, senão a distorção. A vida precisa estar acima do dom. E a vida abre espaço para o dom. O dom nunca abre espaço para a vida, mas a vida abre espaço para o dom. Deus levante cada dia mais homens e mulheres que sirvam ao Senhor com paixão, com entrega. Porque temos, aquela sexta-feira foi a sexta-feira de referência para todos nós. Não vai haver mais na terra alguém que dê a vida como Jesus deu. Nós celebramos isso hoje, uma entrega. Uma entrega. Mesmo sabendo que temos potencial para errarmos tanto, mas tem um único caminho, o caminho do arrependimento, da santificação e da reforma de conduta. Uma entrega, uma entrega. Quero, pela direção do Espírito, convocar mais 30 segundos. Vamos glorificar o Senhor aí, vamos glorificar Ele. Abre os seus lábios aí, meu irmão, glorifica Ele. A unção de Deus está nesse lugar. Esse lugar é consagrado para a busca da presença do Senhor. Clame, clame. Mais 30 segundos. Vamos separar esse tempo para glorificar e clamar. Clame, clame, clame. Glorifique o nome dEle e fala: Deus, eu te amo. Do seu jeito, da sua maneira. Mas separe esse tempo para isso. Separe esse tempo para engrandecer. Nós estamos aqui porque não foi carne nem sangue que revelou, mas foi o Pai que está nos céus. É pelo Espírito. Pelo Espírito. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Receba a cura de Deus nessa manhã. Ele te cura nessa manhã de toda enfermidade. Ele tem poder para isso. Nessa assembleia solene, nesse lugar onde se manifesta a presença do Senhor, receba cura, receba restauração, receba renovo de Deus pelo poder do Espírito. Receba da bênção de Deus sobre o seu lar, sobre a sua casa. Ele vai arrancando todo medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Aleluia. 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 Oh, Espírito de Deus, Tu estás nesse lugar, Jesus. E contempla cada vida pela Tua graça e bondade. Em nome de Jesus. Fala para a pessoa do lado: é o caminho do arrependimento que nos une. Amém? Que nos une ao caminho do arrependimento. Fala para essa pessoa, para lembrar: de hoje em diante eu não vou esquecer que o caminho do arrependimento nos une. Mais nada. Glória a Deus.